Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje irei apresentar o sistema de partida indireta estrela-triângulo. Esse sistema de partida é uma das soluções convencionais apresentadas para a partida de motores trifásicos, cujo objetivo é a redução da corrente de partida. Então a partida estrela-triângulo ela é dividida em dois momentos, a partida e a marcha. No momento da partida é executada a ligação estrela, e essa ligação fará com que o nosso motor receba uma tensão reduzida no momento da partida e, consequentemente, absorva uma corrente de partida menor. Passado alguns segundos, é executada a ligação de marcha, aonde o motor é ligado em triângulo. Nesse momento, ele passa a receber toda a tensão para seu pleno funcionamento. Aqui a gente tem um gráfico que compara os valores de corrente da partida direta, partida convencional estrela-triângulo e partida eletrônica soft start. Então observem aqui no eixo vertical, o eixo da corrente, a variação da corrente de partida de acordo com a escolha do método de partida selecionado. Então, na partida direta, eu tenho um grande valor de corrente. Esse valor é demandado e logo em seguida que o motor entra em funcionamento, ele começa a cair até encontrar aqui o eixo da corrente nominal. Logo em seguida, na partida convencional estrela-triângulo, a gente pode observar uma boa redução do valor da corrente quando comparado com a partida direta. Observa-se também que essa corrente decai até o momento que ela chega no ponto zero. Esse ponto zero aqui é o ponto de comutação, aonde o motor é desligado para fazer a troca entre a ligação estrela para a ligação triângulo. Logo em seguida que é executada a ligação triângulo, ocorre um leve pico de valor de corrente e rapidamente a gente tem a estabilização aqui no valor da corrente nominal. Chama a atenção que esse leve pico aqui ele não ocasiona perturbação no sistema da rede onde o motor está ligado. Ele só ocorre porque a partida estrela-triângulo é uma partida do tipo de comutação, aonde a gente tem a troca de uma ligação pela outra, mas para fazer essa troca ocorre uma rápida desenergização do nosso motor. E por último, a partida soft start, que será um estudo futuro, a gente pode observar que ela parte em rampa, então a gente tem um crescimento da corrente em rampa até a total aceleração do motor, onde ocorre uma redução da corrente até o valor da corrente nominal. Aqui eu tenho algumas exigências que são necessárias para que a gente faça a partida do motor em estrela-triângulo. Primeira exigência é que o motor deve ser de duas tensões, 6 terminais. A razão entre a maior e a menor tensão do motor deverá ser igual à rede de 3. E o valor da tensão da rede deve ser igual à menor tensão do motor. Então, exemplificando essa situação, eu tenho aqui um motor de duas tensões, 220/380 volts. Então, esse motor de duas tensões ele é um motor de 6 terminais. E a razão entre 380 sobre 220 é raiz de 3. E a tensão da rede, obrigatoriamente, para a gente executar a partida estrela-triângulo, ela deve ser 220. As vantagens dessa partida é a redução em 33% do valor da corrente de partida. Então a gente vai reduzir em 33% o valor do meu IP, quando comparado com a partida direta normal. O sistema apresenta ainda como vantagem a não limitação de manobras, então eu posso fazer várias manobras durante todo o funcionamento do meu equipamento. Então eu posso ter, por exemplo, um sistema intermitente, que é aquele que eu ligo, trabalho um pouco com o equipamento, daqui a um pouco eu desligo e depois volto a religá-lo. Também uma das vantagens é o pequeno espaço de ocupação dos componentes que são necessários para executar essa ligação. Que componentes são esses? Contatores, relés, fusíveis,
todos aqueles equipamentos destinados à proteção e ao comando do motor. Além disso, apresentam baixo custo de instalação e manutenção quando comparadas com as demais chaves convencionais e com as chaves eletrônicas. Só ressaltando, a estrela triângulo é uma das possibilidades de solução de partida indireta convencional. Existem outras que serão estudadas mais adiante. Assim como as partidas eletrônicas, que são chaves que surgiram com a evolução dos microprocessadores e com a evolução da eletrônica de potência. Em relação às limitações, o torque fica reduzido a 1/3 do valor nominal. Tal situação implica na partida sem carga, ou seja, o nosso motor tem que partir a vazio. Lembrando, pessoal, que torque é a força que eu tenho na ponta do eixo. E exemplificando essa situação de partida a vazio, vamos tomar como exemplo uma esteira transportadora. Essa esteira, ela tem que estar completamente vazia, ela não pode ter nenhum produto. E só depois que o nosso motor executar a ligação de marcha é que eu vou poder começar a colocar os produtos que deverão ser transportados por essa esteira. Aqui, pessoal, eu tenho o diagrama de partida indireta estrela triângulo, que é composto pelo circuito principal e pelo circuito auxiliar. O circuito principal é que vai energizar o nosso motor e o circuito auxiliar é que vai fazer toda a lógica de programação. E o que vai acontecer nesse circuito, pessoal? No circuito principal, agora composto por 3 contatores, eu tenho o contator K1, K2 e K3. Para a execução da ligação estrela, que é a ligação de partida, eu vou ter que acionar o contator K1 e o contator K3. Com isso, pessoal, eu executo a ligação estrela, que é a ligação aonde o motor recebe a fase R na ponta 1, a fase S na ponta 2 e a fase T na ponta 3. E as pontas 4, 5 e 6 serão fechadas entre si aqui no nosso contator K3. Logo em seguida, passado alguns segundos, eu tenho que executar a ligação triângulo. E aí como é que eu vou fazer? Eu vou desligar o contator K3 e vou ligar o contator K2. E aí nessa ligação triângulo eu vou ter o que? Ponta 1 e 6 recebendo a fase R, ponta 2 e 4 recebendo a fase S e por último a ponta 3 e 6 recebendo a fase T. Para fazer essa sistemática, para que isso ocorra, a gente precisa do quê? A gente precisa de um circuito auxiliar. E agora no nosso circuito auxiliar eu vou ter a bobina do contator K1, a bobina do contator K2 e a bobina do contator K3. E além disso, pessoal, para fazer a contagem do tempo de comutação entre a ligação estrela e a ligação triângulo, eu vou começar a utilizar um relé temporizador. Esse relé que a gente vai estudar logo em seguida ainda nessa aula. Agora, pessoal, indo para o ambiente de simulação, o que eu quero? Eu quero energizar o nosso motor. Para energizar o nosso motor, a gente precisa executar a ligação estrela através dos contatores K1 e K3. Então, para isso, eu pressiono o botão liga B1. Primeiro momento, eu tenho a energização de K1 e K3, o nosso motor sendo energizado na ligação estrela, e o nosso relé temporizador está contando o tempo para desenergizar K3 e energizar K2, passando o motor para a ligação triângulo. Como é que ocorre isso? Através desse contato normalmente fechado de D1 e desse contato normalmente aberto de D1. Observe que após a contagem do tempo, ocorrerá a desenergização de K3 e a energização de K2. Agora, pessoal, o nosso circuito principal está sendo energizado através de K1 e K2, fazendo com que o nosso motor execute a ligação de marcha, a ligação triângulo. Ainda falando um pouquinho do circuito auxiliar, eu chamo a atenção que esse contato de K1 é um contato de retenção. Esse contato de K2 aqui, ó, que está aberto, um contato normalmente fechado, que agora está aberto, porque K2 está energizado, é um contato de intertravamento, assim como esse contato de K3.
Por que a gente precisa de contatos de intertravamento? Porque eu não posso permitir que K2 e K3 funcionem ao mesmo tempo. Para a desenergização desse circuito, eu pressiono o botão B0 e todo o circuito volta para o estado de repouso. Agora, para realizarmos o dimensionamento e especificação dos componentes do sistema de partida indireta estrela-triângulo, a gente vai ter que seguir aqueles passos que a gente já sabe que a gente deve executar para fazer essas especificações. Então, o primeiro passo é reunir os catálogos com as características dos componentes que serão empregados. O primeiro catálogo é o catálogo do motor. Depois eu tenho que reunir o catálogo de contatores e relés térmicos, o catálogo de fusíveis e agora eu também vou precisar de um catálogo de relés eletrônicos. Nosso segundo passo é a escolha do contator K1 e do contator K2. Para isso a gente vai utilizar a inequação onde a corrente máxima do contator IE deve ser maior ou igual que a corrente nominal vezes 0,58. Então eu trouxe um exemplo para a gente poder elaborar esse raciocínio. Eu trouxe aqui o nosso motor trifásico W22 Super Premium VEG 7,5 CV 2 polos. Ele vai trabalhar numa tensão de 220 e esse motor ele é um motor 220/380 de 6 terminais. No catálogo do fabricante eu busquei a corrente nominal, que no caso é 19,70 amperes, e o valor de P sobre N, que no caso é 9,2. Então, utilizando a inequação que a gente apresentou acima, a gente tem o seguinte: eu tenho que escolher um contator de 12 amperes, um contator com uma capacidade de condução de corrente de 12 amperes, porque nos contatores K1 e K2 irá circular uma corrente de 11,43 amperes. Então está aqui a especificação do nosso contator. Lembrando que essa especificação é fundamental para a escolha e para a compra do equipamento. Então eu tenho que CWB-12 é o modelo do contator e eu sei que esse contator tem uma capacidade de condução de corrente no circuito principal de 12 amperes. 11 significa que ele possui dois contatos auxiliares incorporados, um NA e um NF. E lembrando, no circuito auxiliar eu vou precisar de um contato normalmente aberto para o contator K1 e um contato normalmente fechado do contator K2. 30 significa que ele é um contator tripolar e que possui três contatos principais. T23 significa que ele tem uma bobina que deve ser alimentada em 220. E o fusível máximo que deve ser utilizado com esse equipamento é de 25 amperes. Ressaltando que a gente está trabalhando com a marca VEG. Então, se a gente for trabalhar com outras marcas, a gente deve observar como é feita a especificação dessas outras marcas. Mas saliento que elas são padronizadas. Elas têm que informar a capacidade de condução de corrente, quantos contatos auxiliares estão incorporados, quantos contatos de força o contator possui, qual a tensão de funcionamento da bobina e qual o fusível máximo de utilização do contator. Terceiro passo é a escolha do contator K3. Ele é feito de forma separada de K1 e K2, porque agora a gente vai ter que usar a inequação onde IE tem que ser maior que IN vezes 0,33, porque apenas 33% da corrente vai circular no nosso contator K3. Então, no nosso exemplo, o nosso IN é 19,70 amperes, eu vou ter o seguinte: eu tenho que escolher um contator de 9 amperes, porque ele vai ter uma capacidade maior do que a corrente que vai circular, que é de 6,50 amperes. Então, eu escolhi aqui um CWB09 com dois contatos auxiliares incorporados. Lembrando que a gente vai usar o contato normalmente fechado desse contator K3 no nosso circuito auxiliar. Esse contator possui três contatos principais, a tensão de funcionamento da bobina é 220 e o fusível máximo de utilização é 20 amperes. O quarto passo
é o dimensionamento do relé térmico de sobrecarga, aonde a gente tem que ajustar o nosso valor de corrente dentro do intervalo de trabalho do nosso relé. Então aqui, seguindo o nosso exemplo, a gente vai calcular uma corrente IN', que vai ser igual a 19,70 vezes 0,58. A corrente encontrada, então, é 11,43. Ajustando esse valor de 11,43 no intervalo de um relé compatível com o contator K1, eu escolhi o RW27-2D de 10 a 15, com uma faixa de ajuste de 10 a 15. E o fusível máximo de utilização com esse relé é um fusível de 35 amperes. O quinto passo é o dimensionamento dos fusíveis retardados classe GL e GG. O primeiro critério observa que a proteção deve suportar o pico de corrente dos motores, que neste caso está limitado em 33% em razão da partida indireta. Então, para a gente calcular a nossa corrente IPY, que é a nossa corrente de partida em estrela, a gente vai utilizar a equação onde IPY é igual a 0,33 vezes a corrente nominal vezes a relação IP sobre N. Em relação ao tempo de partida, a gente ajusta esse tempo entre 10 a 15 segundos. Então, no nosso exemplo, IPY será igual a 0,33 vezes 19,70 amperes vezes 0,92. Isso resulta numa corrente de partida limitada na ligação estrela em 59,80 amperes. Vou considerar um tempo de partida de 10 segundos. Agora, para a escolha adequada dos fusíveis, eu entro no gráfico curvas, tempo versus corrente. No eixo vertical, eu entro com o tempo de 10 segundos e traço uma reta. No eixo horizontal, eu entro com a corrente de 59,80 amperes e traço uma outra reta. Lembrando que esse gráfico está disponível nos catálogos dos fabricantes. Com o traçado das duas retas, surge um ponto de interseção. E esse ponto de interseção é o ponto onde eu vou fazer a análise para a escolha do fusível mais adequado, que é aquele cuja curva está acima do ponto de interseção, que no nosso caso é um fusível de 25 amperes. Seguindo a especificação da WEG, então esse nosso fusível vai ser um fusível FDW-25S, classe GL/GG, do tipo D, diametral, de 25 amperes, tamanho D2. Ainda no quarto passo, a gente tem que fazer a verificação do segundo critério, aonde a corrente do fusível selecionado deve ser superior a 20% da corrente nominal do circuito que será protegido. Para fazer isso, a gente então tem que utilizar a inequação, aonde a corrente do fusível selecionado tem que ser maior ou igual a 1,2 vezes a corrente nominal. Então, utilizando o nosso exemplo, o fusível selecionado foi de 25 amperes, ele é maior ou igual a 1,2 vezes 19,70, porque 19,70 vezes 1,2 é 23,64. Então, essa situação está verificada. O último critério do quarto passo é a verificação em relação ao contator K1 e K2 e ao relé térmico F4. Lembrando que o nosso fusível ele tem que ser menor ou igual ao fusível máximo a ser utilizado nos equipamentos. Então, no nosso exemplo, o contator K1 e K2 exige um fusível máximo de 25. O fusível que a gente está utilizando, que a gente pretende utilizar, é um fusível de 25. Então, 25 é igual a 25, verificado. Já o relé térmico exige um fusível máximo de 35. Então, também verifica, porque 25 é menor do que 35. Quarto passo, então, concluído. O
fusível escolhido conforme todos os critérios exigidos. Então, o nosso sistema de partida indireta fica especificado no circuito principal da seguinte maneira: 3 fusíveis do tipo FDW25S. O contator K1 e K2 deverá ser um contator CWB12 e o contator K3 um contator CWB09. O relé RW27 com uma faixa de ajuste de 10 até 15 amperes. E o nosso motor é o motor Super Premium 7,5 CV, 2 polos. O nosso circuito auxiliar será formado então por um botão liga e desliga, especificado conforme as orientações do fabricante WEG, lembrando que esse botão precisa ter um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado. Por um disjuntor para fazer a proteção do nosso circuito. E agora a gente tem aqui o relé temporizador, que é um novo elemento. Esse equipamento é um equipamento totalmente eletrônico e eu trouxe aqui para nós o último modelo lançado pela WEG. Esse modelo temporizador multifunção, então ele possui 8 funções. Além disso, ele possui 2 contatos do tipo NA e NF. E também ele tem uma programação de tempo entre 3 e 30 segundos e a tensão de funcionamento é entre 24 e 240 volts CA ou 24 e 240 volts CC. Então, para a energização desse equipamento, eu vou utilizar o terminal A1 e A2, e aí eu tenho aqui os meus contatos. 15 e 16 formam um contato normalmente fechado, 15 e 18 um contato normalmente aberto, 25 e 26 um normalmente fechado e 25 e 28 um normalmente aberto. Então a gente vai utilizar a função onDelay, aonde ocorre um retardo na comutação dos contatos em relação à energização do equipamento. Então observe, aqui eu tenho um estado de repouso, no primeiro momento eu tenho um estado de repouso, aonde A1 e A2 estão desenergizados. Os contatos 15 e 18 estão no seu estado de repouso, no caso, normalmente aberto, e o 15 e 16 está normalmente fechado. Então observe, né, eu tenho aqui um tempo, esse tempo é o tempo que a gente vai regular para a nossa partida estrela-triângulo, que vai ser entre 10 e 15 segundos. Então eu tenho a energização do elemento A1 e A2, e aí o início da contagem do tempo. Nessa contagem, o contato 15 e 18 permanece no estado de repouso e o contato 15 e 16 também permanece no estado de repouso. Após o término da contagem, eu tenho a comutação dos contatos. O contato 15 e 16 abre e o contato 15 e 18 fecha. Essa situação ela dura até a desenergização de A1 e A2, e aí, nesse momento de desenergização, eu tenho o retorno dos contatos ao estado de repouso. Então, esse equipamento vai ser aquele equipamento que vai fazer a transição da partida estrela-triângulo, então, do momento da partida, onde está sendo executado a ligação estrela, para o momento de marcha, onde a gente tem que executar a ligação triângulo. Para finalizar a nossa especificação e nosso dimensionamento, a gente tem que fazer a composição da lista de materiais. Então aqui eu tenho a relação de materiais que será empregado para fazer a partida do sistema indireto estrela-triângulo. Então o primeiro passo é sempre começar pelos componentes do circuito principal. Então aqui os 3 fusíveis, lembrando que a gente está usando fusível do tipo D, diametral. Então a gente vai precisar de alguns outros itens, como a tampa, o anel de proteção, o parafuso de ajuste e a base. Depois aqui eu tenho os 2 contatores selecionados de 12 amperes, o contator K3 de 9 e o relé térmico de sobrecarga. Aqui aparece uma base de montagem individual, essa base vai ser utilizada junto com o relé térmico. Na partida estrela-triângulo, o relé não é acoplado mecanicamente ao contator K1. E depois aqui a gente tem o relé temporizador multifunção, que a gente observou agora há pouco.
E por último, o botão pulsador e o disjuntor, que faz parte do circuito auxiliar. Então, lembrando sempre que para fazer esses dimensionamentos a gente tem que utilizar os catálogos que estão disponíveis pelos fabricantes. Então aqui eu tenho a fonte dos catálogos que foram utilizados nessa aula. Um abraço a todos e bons estudos!